Agora a gente muda de assunto, estamos na Semana Mundial da Saúde Bucal. Uma data que reforça a importância dos cuidados preventivos com a boca e os dentes. A saúde bucal vai muito além da estética. Ela impacta diretamente na qualidade de vida e no bem-estar geral das pessoas. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, uma boca saudável é também aquela que proporciona uma boa mastigação, o que é fundamental para a digestão dos alimentos e uma melhor absorção dos nutrientes. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a dentista Monique Pimentel e você pode aproveitar esse espaço, mandar sua pergunta, sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99313-9599. Monique, muito obrigada pela sua participação. Bom sábado para você. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho do que eu amo, que é saúde oral, saúde bucal, e conseguir levar a informação para o maior número de pessoas através de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece a participação. Assunto muito importante mesmo. Vamos começar então falando da importância dessa data, da importância de falar sobre esse assunto. Eu fico muito feliz por ter uma data específica para falarmos sobre isso, porque eu acho que o mecanismo mais eficiente da prevenção, e muitas vezes até mais barato, é a informação. Então, quando você tem uma data específica para falar sobre a saúde bucal, você tem esse olhar mais direcionado e você consegue atingir as pessoas com uma informação mais consistente, no sentido de fonte de informação. É muito importante as pessoas terem a consciência de que quando a gente fala de saúde oral, a gente está falando de saúde geral do indivíduo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: a saúde começa pela boca. Porque não é só sobre boca, é o começo do processo. Não existe indivíduo saudável que não tenha uma boca saudável. Muitas doenças sistêmicas têm como início a cavidade oral, tem agravante em bactérias que estão na cavidade oral, e as pessoas muitas vezes pensam em saúde oral em dente. Eu amo dente, dente é muito importante para várias funções básicas, mas saúde oral é saúde geral. Então, ter uma data onde as pessoas dão mais atenção nessa vida corrida que a gente leva é fundamental para que a gente consiga acessar a população com esse tipo de informação, que ainda é um conceito novo. É verdade. Monique, vamos falar então sobre a higienização. A gente sabe que a gente aprende lá na escola, né? Na iniciação mesmo escolar, como que escova o dente. Aprende em casa também, logo nos primeiros anos de vida. Mas mesmo assim, tem muito adulto que pensa que a higienização da boca é só escovar o dente. E não é, né? Não, de jeito nenhum. Eu digo que eu aprendi a escovar os dentes na faculdade de odontologia. Olha isso. Né? Tem muita gente que acha que escovar os dentes é só passar pasta, escova, mas tem uma técnica e não é só sobre escovação, né? Eu digo que o fio dental é muito importante, e ele é tão importante quanto a escova para a higienização, porque a escova já tem esse apelo cultural, né? A nossa mãe cresce falando: você já escovou o dente? E a gente acaba criando esse compromisso. Mas ninguém pergunta: você já escovou os dentes e passou o fio dental? Existem áreas entre um dente e outro que a escova não tem acesso. Então, não é só sobre a escovação, a gente precisa ter um ritual de escovação, a gente precisa ter um ritual de uso do fio dental, e para algumas pessoas específicas, o enxaguante também é muito importante, sem álcool e com a prescrição do dentista, mas só a escovação, ela não é suficiente. E tem uma técnica também para que a gente consiga fazer a escovação da melhor maneira. E Monique, raspar a língua também quando está escovando o dente é importante, né? Sim, com certeza. A maior parte das bactérias que causam essas doenças que eu comentei no começo, elas estão presentes na língua. A língua, por ter uma superfície que não é lisa, ela acaba retendo essas bactérias. São bactérias muito perigosas. São bactérias que também podem piorar muito a condição de mau hálito. Mais de 80% dos casos de halitose e mau hálito estão associados ao acúmulo de resíduos e bactérias na língua. E fazer a higienização correta da língua, raspando ou escovando, essa higienização mais mecânica mesmo, é muito importante para a nossa saúde e para a nossa condição oral. A Maria Aparecida de Angra dos Reis pergunta de quanto em quanto tempo tem que ser a visita ao dentista. Ótimo. Num tempo médio, para um paciente saudável, de 6 em 6 meses, é o tempo regular para se ir ao dentista.
Porém, você tem que ficar de olho se existem alguns sinais que podem acabar encurtando esse tempo. Eu digo que o maior sinal de que você precisa ir ao dentista é o sangramento, né, na escovação. Eu recebo muitos pacientes que falam: ah, minha gengiva sempre sangra, ou a minha gengiva é muito sensível e quando eu escovo ela está sangrando. Gengiva sangrando é o sinal que você precisa ir ao dentista, tá? Não existe gengiva que sangra que não está doente. Ou, se você estiver saudável e tiver tudo regular, de 6 em 6 meses é um tempo legal para você visitar o dentista. E Monique, hoje em dia é muito comum as pessoas usarem aquelas lentes, né, nos dentes. Sim. Essas lentes precisam de cuidados especiais? Sim, sim. Eu tenho, né, eu uso lente, e quem usa lente tem que tomar cuidado, porque a lente ela pode estar acumulando resíduos. Se ela não foi muito bem feita, ela pode ter um degrauzinho entre a gengiva e a lente, que tem um acúmulo maior de resíduos. Então, esse paciente ele tem que tomar muito cuidado se essa lente não está aumentando, depois que ele colocou a lente, se não aumentou a condição de mau hálito, porque significa, ou apareceu, que ali tem resíduo. Ele tem também, ela pode ter se deslocado ou fraturado, então ele tem que ir ao dentista mais regularmente, com mais compromisso, para fazer radiografias, para ver se ela não pode estar infiltrada. E o cuidado que ele tem que ter maior também é com a questão de quebrar, né? Então ele tem que tomar muito cuidado com alimentos mais duros, não que ele não possa, mas melhor partir pedaços pequenos que você coloca dentro da boca, evitar morder alimentos, porque isso pode levar ela a fraturar ou a se deslocar, o que vai fazer o que a gente dentista chama de infiltração, e ele pode acabar tendo problemas no dente que está ali debaixo dela. Então, se você usa lentes, sua ida ao dentista precisa ser ainda com mais compromisso, e precisa nessas idas também fazer radiografias, para a gente ter certeza que ela não está infiltrada. Tá, então, informações importantes da dentista Monique Pimentel nessa semana, né, da saúde bucal, de reforçar a importância de cuidar da boca e do dente. Muito obrigada, Monique, pela sua participação. Bom fim de semana para você. Obrigada a vocês, ótimo final de semana a todos, e cuidem da boca de vocês, porque ela tem um impacto gigante na saúde geral do indivíduo. Obrigada. A gente que agradece. Até a próxima. Tchau, tchau.